Salve galera, estamos aqui para continuar nossas aulas sobre divisão celular, né? Nós fizemos uma aula de mitose e agora a gente vai fazer a nossa aula sobre meiose, né? Galera, já fica de antemão, né? Uma coisa muito importante de você saber que é o seguinte: se o nome da divisão celular é meiose, isso significa claramente que a quantidade de cromossomos que você terá como resultado, né, nas células filhas será exatamente metade da quantidade de cromossomos presentes na célula mãe. Por isso é importante ressaltar outra coisa, né? A célula mãe que vai sofrer meiose sempre será uma célula 2N, porque não existe uma célula N sofrendo meiose, tendo aí seus cromossomos sendo divididos pela metade, não existe N sobre 2, né? Só num exemplo prático aqui, 2N no ser humano vale 46 cromossomos. Isso significa que uma célula N é 23. Se uma célula N humana, portanto, fosse sofrer meiose, como ficaria? 23 dividido por 2, né? 11,5 se eu sou bom de conta. 11,5? É 11,5? É 11,5. Eita, é 11,5. Tá bom, galera? Né? Não existe meio cromossomo, né, velho? Qual que vai cortar no meio? Não existe essa possibilidade. Tá certo? Justamente por isso a gente simboliza a meiose com essa letra R, né? Que é R fatorial, né? O R um pontinho de exclamação aqui, que é o que significa uma divisão reducional. Aqui no nosso esquema dá para ilustrar bem isso, ó, você tem uma célula 2N que sofre a divisão meiótica, que ocorre em duas etapas, a gente vai ver isso no decorrer aqui da nossa aula. Belezinha, lindos? Belezinha, né? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a meiose ela acontece em duas etapas. Uma etapa é a chamada de meiose 1, a outra etapa é chamada de meiose 2. Que é similar a uma mitose, tá? Tome cuidado com isso. A meiose 2, ela é similar a uma mitose. Só que a divisão meiótica como um todo, ela tem que passar por todas essas etapas, né? Que são, em termos de nomenclatura, você vai ver que são os mesmos nomes das etapas da mitose, né? A gente divide só em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, por conta aí de ser em dois momentos o processo de divisão meiótica. Existe também a intérfase, né, que vai acontecer um fenômeno muito importante lá na fase S da intérfase, que é a duplicação do material genético. Presta atenção nisso. A gente vai dividir a célula no meio, mas vai dividir no meio, eu quis dizer, a gente vai reduzir a quantidade de cromossomos da célula pela metade, porém, né, antes disso, haverá uma duplicação de material genético. Justamente por isso que a gente vai justificar por que a meiose ocorre em duas etapas, tá? Durante o processo de divisão meiótica, a gente consegue deixar mais claro isso, né, do porquê isso está acontecendo. Tá certo, galera? Então, vamos lá. Na prófase 1, né, é a fase mais longa da meiose. Por que é a fase mais longa da meiose? Porque ela é subdividida em 5 fases de um evento que é um evento extremamente importante que ocorre durante a meiose, né? Que é o crossing over ou permutação. Perceba que ele dá uma definição bem bacana aqui do que é crossing over, né? É a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos. Qual é a ideia disso? É aumentar a variabilidade genética dos gametas, né, das células reprodutoras que estão sendo produzidas a partir de meiose. Ainda bem que eu achei aqui do meu lado um estojo de canetinhas da minha filhota, né, onde a gente vai pegar aqui, olha, 2 canetinhas, galera, para a gente ilustrar um pouquinho o que significa isso, crossing over. Então, de forma ilustrativa, imagine você que eu tenho aqui em mãos, vou tirar esse amarelo que está muito fraquinho de você enxergar, né? Vamos pegar um mais escuro, pegar o cor de laranja, tá bom? Sim, minha filha troca as cores das tampas de canetinha, é uma das diversões dela. Galera, olha só aqui. Então nós temos 2 canetinhas, vamos imaginar que essas 2 canetinhas sejam 2 cromossomos homólogos, né? Então nós temos aqui, ó, um cromossomo pink com uma tampa roxa. Não sei se na imagem dá para ver isso, mas essa é a cor. Então tem lilás, na verdade, né, com a tampa roxa. Esse outro cromossomo que é homólogo a ele é vermelho com a tampa laranja, né? Então, se eles são homólogos, isso significa que eles têm aqui os mesmos locos gênicos, né? Ou seja, esse trecho gênico desse cromossomo, ele vai ser encontrado no mesmo trecho no cromossomo que é homólogo a ele.
Exemplificando, vamos supor que nós Vamos supor que nós estejamos falando sobre cor do olho. Até engasgou aqui, né, velho? Parece carro pegando nesse frio aí que não pega. Que nós estejamos... Palavra difícil, porra! Falando de cor de olho, né? Então, eu vou falar aqui num cromossomo homólogo, eu tenho um determinado alelo para a cor do olho, e no outro homólogo, eu tenho um outro alelo para a cor do olho. Durante o processo de crossing over, o que vai acontecer? Esses alelos, olha só, é isso mesmo, eles serão trocados, eles serão permutados, né? Aumentando dessa forma a variabilidade genética. Depois a gente explica um pouquinho melhor como que isso ocorre de verdade no sentido de aumento da variabilidade genética, tá certo? E esse evento, portanto, que é o crossing over, ele é dividido em 5 etapas bonitinhas que estão ali, ó, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, tá? Ele coloca o diplóteno ali onde ocorre o crossing over de fato, é que é ali de fato onde ocorre a permuta. Mas todos esses eventos aqui estão relacionados a esse processo de permuta, tá? Que é o crossing over. Bom, muito bem. Daí nós temos aqui, ó, né, as 5 fases, como foi citado para vocês. Uma coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção, que é muito importante, que é o seguinte, ó. Nós temos aqui, né, no paquíteno, eu vou partir do paquíteno para frente, né, que visualmente é mais fácil de entender. Nós temos aqui o pareamento dos cromossomos homólogos, né, no paquíteno. Só que perceba uma coisa muito importante. Os cromossomos homólogos, né, eles já estão duplicados, né? Então, cada cromossomo já está com 2 cromátides. Então, se nós temos, por exemplo, 2 cromossomos, né, homólogos, nós estamos falando de 4 cromátides diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos esse cromossomo cinza, que é o homólogo desse cromossomo preto, tá certo? Esse cromossomo vermelho, que é o homólogo desse cromossomo laranja, tá? Então, esses 2 são homólogos entre si e esses 2 são homólogos entre si. Tá? O crossing over obrigatoriamente tem que acontecer entre cromossomos homólogos, né? Para que você troque informações que são similares, por exemplo, cor de olho com cor de olho, altura com altura. Eu não posso trocar características aleatórias, né? Trocar uma característica, sei lá, velho, trocar altura com barba, né? Nada a ver, velho. Tá bom? Muito bem. Daí aqui no diplóteno, quando ele fala que é onde ocorre o crossing over propriamente dito, é porque visualmente, quando você coloca o microscópio, você consegue ver que as cromátides estão se cruzando, por isso que é crossing over. Então dá para ver, galera, aqui ó, as cromátides se cruzando. E no final do crossing over, né, voltando aqui um pouquinho, e esse ponto de cruzamento entre as cromátides a gente chama de quiasma, tá? É o ponto onde elas estão cruzando efetivamente. Daí aqui na diacinese dá para ver uma coisa que aconteceu, que é o final do crossing over, né? Por isso que ele coloca a terminalização dos quiasmas. Então os quiasmas terminam, né? Daí olha lá, uma cromátide que continuou pretinha, né? A outra cromátide, olha lá, ela ficou preta com um pedacinho cinza, tá vendo? Preto com um pedacinho cinza. Em contrapartida, ó, essa cromátide ficou cinza com um pedacinho preto, cinza com um pedacinho preto. A mesma coisa aconteceu lá. Uma cromátide amarela com um pedacinho vermelho e uma cromátide vermelha com um pedacinho amarelo, né? Então você teve um embaralhamento entre os genes que existem nos cromossomos homólogos, o que vai fazer com que haja um aumento significativo da variabilidade genética dos gametas produzidos ou das células reprodutoras produzidas, né? Os esporos também das plantas também são produzidos por meiose, né? Mas vamos focar no gameta, que eu acho que visualmente também pra gente é mais fácil de entender o significado da meiose, né? Gameta, para você que não sabe, do homem é o espermatozoide e da mulher é o óvulo, belezinha? E aí nós temos uma outra justificativa muito importante, né? Por que é importante que haja redução do número cromossômico para a formação de um gameta? Né? Imagine você com 46 cromossomos encontra o amor da sua vida, né? Que também na pandemia, né, velho? Se for online, aí, ó, cidadão, sai de casa não, tá? Você encontrou o amor da sua vida que também tem 46 cromossomos. Daí suponhamos, né, que ninguém faça meiose, né? Daí seu espermatozoide bonitão vai ter 46 cromossomos, o óvulo da Mariazinha vai ter 46 cromossomos, vai ter um bebezinho, né, com 92 cromossomos, que vai crescer, vai encontrar um outro indivíduo com 92, 184 e não vai ter fim nunca. E a gente sabe que alguma alteração numérica na quantidade de cromossomos geram alguns problemas fisiológicos significativos
né? Eu poderia citar como exemplo a síndrome de Down, que é um cromossomo a mais, número 21 que o indivíduo tem, né? Ele tem aí as sérias consequências da síndrome de Down, certo? Então, galera, a meiose é quem vai garantir que a cada nova geração os indivíduos sempre terão a mesma quantidade de cromossomos. Então, assim como na espécie humana, sempre haverá 46 cromossomos, justamente por conta da meiose. Beleza? Muito bem. Olha aqui que bonitinho, dá para ver melhor, né, o quiasma, como eu havia dito, ó, que é esse ponto aqui de cruzamento, e dá para ver que os homólogos trocando seus pedacinhos, né? Olha aqui. Ah, ué, mas ele só mudou de cor? Não, galera, a cor aqui é para representar o que está acontecendo, né? Para você ver que houve essa troca. Ah, mas e daí? E daí vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nesse cromossomo cor-de-rosa, então, nós tivéssemos aqui, ó, gene para olho escuro, né? Olho castanho aqui em cima. E aqui embaixo, nós para pessoa alta. Então, olha lá, quem tem o cromossomo cor-de-rosa, ele tem olho castanho e é alto. Beleza? Olho castanho e alto, esquece isso não, tá? E quem tem o cromossomo verde, né? Vamos falar que ele é de olho claro e baixo, beleza? Então, quando eu troco isso, olha o que eu criei. Eu criei um cromossomo agora que eu tenho olho castanho e sou baixo. Eu tenho aqui, ó, olho claro e sou alto. Agora eu tenho aqui, ó, olho escuro e sou baixo, né? Eu criei coisas que não existiam antes. Tá? Eu criei características novas, claro que não vai ser manifestado em mim, né? Serão manifestadas no filho que eu gerar a partir dessas modificações genéticas promovidas pelo crossing over. Belezinha? E qual a vantagem, você perguntar, de ter um aumento da variabilidade genética? A vantagem é uma vantagem evolutiva ambiental. Né? Se nós todos tivéssemos a mesma carga genética, nós todos sofreríamos o impacto de uma possível mudança ambiental da mesma maneira. O que evolutivamente não é interessante, né? Correríamos o risco todos de morrermos ao mesmo tempo, né? Da mesma doença e tudo mais. Veja aí a pandemia que a gente está sofrendo, né? Não é todo mundo que sofre o mesmo impacto da doença. O que significa isso é que nós somos fisiologicamente diferentes, e essa diferença fisiológica, ela é uma característica evolutiva de longa data. Não estou falando que quem não morre de corona é mais evoluído que o outro. Por favor, não entenda isso, que não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando da importância da variabilidade quando surge, né, alguns problemas como esse que temos agora da pandemia, tá? Então, passada a primeira fase, né, passada a prófase 1, a gente vai para a metáfase 1, que é quando os cromossomos homólogos que já sofreram crossing over, galera, eles estão pareados na placa equatorial. Percebam, eles estão pareados, então esse homólogo está do lado desse, esse homólogo está do lado desse, ligados às fibras do fuso. Por que isso é importante? Porque durante a anáfase 1, nós teremos a separação dos cromossomos homólogos. Então perceba, se nós temos aqui 4 cromossomos, que está começando o processo de divisão meiótica, na anáfase já dá para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Desse lado de cá, ó, vem vindo 2 cromossomos apenas, e do lado de lá estão indo os outros 2 cromossomos. Então na anáfase 1 já é a evidência de que nós estamos reduzindo, né, a quantidade de cromossomos em cada célula que vai se formar, né? E daí na telófase isso fica bem evidenciado, na telófase 1, é claro, né? Aqui eles desespiralizaram os cromossomos, desenrolaram eles, mas eu garanto para vocês que ele está representando isso, né? Então essa célula aqui ficou com 2 cromossomos e essa célula ficou com 2. E originalmente, olha lá, quantos ela tinha? Ela tinha 4, né? Esse desenho é de outra célula. Originalmente ela tinha 4, então está indo 2 para cá, 2 para lá. Finalmente, nós temos aqui a citocinese, que é a separação das duas células. Nós temos 2 cromossomos aqui e 2 cromossomos aqui, tá? Beleza? Daí nós temos uma intercinese, né, que é um pequeno intervalo de tempo até o começo da meiose 2, que começa pela prófase 2, tá? E daí a prófase 2 ela é muito similar à mitose, como eu já havia dito para vocês. Nós temos a duplicação no centríolo, o cromossomo volta a se espiralizar e desaparece a carioteca. Olha a diferença aqui da metáfase 2, galera. Na metáfase 2, nós temos 2 cromossomos já em cada célula, daqueles 4 originais. Eles não estão pareados mais, eles estão alinhados na placa equatorial, né? Então eu estou representando para vocês as 2 células que se formaram lá atrás, de uma célula, né, formaram essas 2 aí. Eles estão alinhados e olha o que vai acontecer na anáfase 2 agora. Separação das cromátides irmãs.
Nós temos aqui 2 cromossomos nessa célula, cada um com 2 cromátides, 2 cromossomos nessa célula, cada um com 2 cromátides. E quando ela separa, a anáfase 1 separa as cromátides, o que está acontecendo? Ó? Estão indo 2 cromossomos simples para lá, 2 cromossomos simples para cá. 2 cromossomos simples para lá, 2 cromossomos simples para cá. E no final da telófase 2, nós teremos então 4 células, cada uma com 2 cromossomos, com apenas uma cromátide. Então faz muito mais sentido agora quando a gente lembra daquele primeiro slide, onde uma célula mãe 2N dava origem a 2 células filhas N, e essas 2 filhas davam origem a mais 4 células filhas. Porque qual a diferença? No final da meiose 1, né, a célula, o cromossomo tem 2 cromátides, e no final da meiose 2, o cromossomo tem apenas uma cromátide, tá? Então, finalidade da meiose, como eu já disse no meio da aula aí, é a formação de gameta em animais e formação de esporos em vegetais. Seu espermatozoide e seu óvulo é produzido dessa maneira. Tá certo, galera? Então, nós tivemos aqui uma pequena aula sobre meiose. Tá um frio do caramba hoje, né? Espero que você esteja protegido debaixo do seu cobertorzinho, né? Para não ficar resfriado. Mais uma doença não rola não, né, galera? Valeu, abraço, né? Qualquer dúvida, Classroom, bye!